Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Fala assim, todo o cordeiro. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam como? Apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será o quê? Esse dia será o quê? Que vocês e todos os seus descendentes celebrarão com festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Amém. Tem aquele bannerzinho? Aquele bannerzinho que vocês colocaram dos pessoas mais bonitas? Do Juliano, do Lucas. Tem lá, ó. No 3 vamos falar o título lá, lembre-se. 1, 2, 3. Vamos de novo. 1, 2, 3. Hoje a gente vai falar sobre lembrar-se. Pode se assentar. A igreja está cheia. Vai ficar mais cheia em nome de Jesus. Vamos passar para um lugar maior, vai encher. Vamos ter que ir para outro maior e o negócio é popular o reino dos céus. Amém? Você é um servo do Senhor, você é um discípulo do Senhor que vai discipular outras pessoas. Isso está sobre os seus ombros. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Talvez não seja uma palavra que a gente quisesse escutar numa Páscoa, mas segura o lombo aí. Eu acredito que Deus nos levará a um quebrantamento hoje. Deus tem falado comigo profundamente nesse dia. E eu quero transmitir isso para vocês. O Juliano, na semana passada, falou sobre a graça, uma graça transformadora. No sábado anterior ao Juliano, o Lucas esteve pregando sobre o maior vivificador, certo? Eu falei certo? Avivamento, o maior avivalista, que era Jesus. E no sábado anterior ao Lucas, a pastora Lívia pregou sobre as 3 ou 4 taças? 4 taças. Quem estava aqui? Amém? Foram ensinamentos preciosos da parte do Senhor. Eu não vou falar nada de novo aqui. Vocês já conhecem, vocês já sabem tudo sobre a Páscoa. Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Jonathan Edwards, um pregador do século passado, ele fala que a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal dessa manhã. E não há nada mais atual do que a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela quebranta, a palavra do Senhor, ela destrói o ser humano. A palavra do Senhor, ela confronta, ela nos confronta. Por isso que não é tão fácil ler a palavra do Senhor, ler a Bíblia Sagrada. Mas é através da Bíblia Sagrada onde encontramos o Senhor Jesus Cristo. Tudo aponta para Ele. A Páscoa da qual lemos, o evento da Páscoa, apontava para Jesus. O pessoal do meu grupo já sabe disso e eu gosto de falar, é um tema
muito interessante, que eu gosto muito, que chama tipologia. É o estudo dos tipos, dos símbolos. Tudo que está no Antigo Testamento aponta para algo referente à igreja ou a Cristo. São sombras de algo que estava por vir. Geralmente tratamos a Páscoa, falamos que a Páscoa é dos judeus, mas a Páscoa é do Senhor. Quando mencionamos, quando dizemos não, a Páscoa do Senhor, a Páscoa dos judeus, nós não entendemos que tudo estava em volta do Senhor. A Páscoa é do Senhor porque a Páscoa não era apenas a celebração do dia da independência de Israel, pois era uma festa em nome do Deus Todo-Poderoso. Em Êxodo 12, o Senhor é mencionado pelo menos 19 vezes, pois era Ele quem estava no controle de tudo. Desde os capítulos anteriores, Deus estava prometendo a Moisés e ao povo de Israel que os tiraria do Egito. Israel estava sendo escravizado, Israel estava sendo subjugado, mas o Senhor faz promessas. O Otávio está chorando. O que está acontecendo com ele, amor? Está tudo bem aí? O pai conhece o choro de longe. O pai conhece o seu choro. Mas vamos voltar aqui. Me ajuda aqui. Tudo que o Senhor estava fazendo, as pragas, era para que Israel não somente libertasse o povo do Egito, libertasse o povo de Israel. O que Deus estava fazendo era para que o Egito expulsasse o povo de Israel. A Páscoa do Senhor é um evento que pode ser dividido em 3 sessões. Versículo 29 e 30, vamos ver o que está lá, do mesmo capítulo. Versículo 29 e 30. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Nos versículos 29 e 30, Deus revela o seu poder. No versículo 31 a 36, Deus cumpre suas promessas. Deus havia prometido e agora cumpre, que era libertar o povo de Israel. Nos versículos 37 a 42, e também no versículo 51, Deus livra o seu povo. Então a primeira sessão do capítulo 12 da Páscoa é: Deus revela o seu poder. Segundo, Deus cumpre suas promessas. Terceiro, Deus livra o seu povo. E a festa da Páscoa deveria ser um evento anual para as próximas gerações, servindo como um lembrete para o povo que Deus com forte mão havia libertado o povo da escravidão do Egito. Deveria ser lembrado. A Páscoa, ela constituía de um ritual. E como deveria ser o cordeiro? Versos 1 a 5 a gente leu, e era assim o ritual da Páscoa. No 14º dia do primeiro mês, que é Nissan, o cordeiro deveria ser analisado por 4 dias. 4 dias
os responsáveis, os líderes estavam analisando o cordeiro. O cordeiro passava por essa análise e ele deveria ser macho, de 1 ano e sem defeito. E o que isso arremete? Isso aponta para Jesus. Não há dúvidas de que Jesus preenchia todos os requisitos para ser o Cordeiro de Deus. Nos dias que antecederam a Páscoa, o Senhor foi interrogado e nele não tinha defeitos. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, diz: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, 22, diz: Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Jesus foi e continua sendo o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Quem está me entendendo? Fica comigo, não dorme não. Versos 7, 12, 13, 21 e 24, o Cordeiro foi morto. E seu sangue passado nas ombreiras das portas, porque foi na morte do Cordeiro que o povo encontrou salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Foi através da morte de Jesus Cristo que recebemos o perdão dos nossos pecados. Através da morte vicária de Jesus, através de seu sofrimento, através da sua humilhação, é que nós encontramos a salvação de nossas vidas. O Juliano falou aqui a respeito da salvação. Fomos salvos da ira de Deus, fomos salvos de nós mesmos e qualquer outra coisa, Juliano. Salvos do pecado. Então fomos salvos da ira de Deus, salvos do poder do pecado e salvos de nós mesmos. Hoje somos livres, somos libertos para entrar no Santo dos Santos, para entrar na presença do Senhor e adorá-lo com veemência, adorá-lo com toda o cântico de nossa boca, com a certeza de que Ele nos ouve. Glória a Deus. Como deveria ser comido o cordeiro? Versos 8 a 11. Essa refeição foi feita às pressas. Cada membro da família deveria estar pronto para sair quando fosse dado o sinal. A refeição era o quê? Cordeiro assado, pães asmos ou pães sem fermento. Isso nos mostra algumas verdades espirituais importantes. Por que deveria ser assado? Por que não cozido? Por quê? Porque o cordeiro deveria ser comido inteiro. E o que é que isso significa? Significa que não podemos tomar Jesus em partes. Isso nos mostra que devemos aceitar Cristo por inteiro. E aí eu vou começar a apertar um pouco, porque o Evangelho tem sido diluído. Jesus não sofreu, não veio a este mundo para te dar casa, carro,
Isso você pode comprar. Isso você pode trabalhar e conquistar. Jesus veio para te dar algo que você não era capaz de conquistar. A salvação da sua alma. E é isso que Ele quer nos dar. A salvação. É isso que Ele está chamando. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas Ele fala também, tomai sobre vós o meu jugo. Você sabe o que é jugo? Jugo é aquele material de madeira que junta dois bois para eles andarem juntos. Ainda continua sendo jugo, o evangelho é jugo. É um peso. Então não podemos tratar Jesus de qualquer maneira. Não podemos aceitar os milagres dele e renunciar às palavras dele, que é: tomem sobre vocês a minha cruz e me siga. Eu não estou falando que Jesus não te abençoa com as bênçãos materiais dessa vida, mas não é a principal coisa que Ele tem para fazer por você. O que Ele quer fazer por você é te levar a profundezas espirituais, te levar a alturas imensuráveis no Senhor. Ele quer te fazer você transpor sobre as barreiras do pecado, aquilo que você diz, eu não consigo, Ele consegue por você. Aceite Jesus por inteiro. Quando falamos de ervas amargas, nos remete que os hebreus deveriam se lembrar de seus anos de escravidão. Mas ao invés de lembrar das coisas que sofreram no Egito, eles lembram das coisas boas do Egito. E às vezes a gente cai nessa cilada, a gente começa a pensar com saudade do local de escravidão em que vivíamos. O que Jesus quer, o que Deus quer é te libertar por completo. Não há satisfação, eu quero te dizer que não há maior satisfação do que estar na presença do Senhor. Hoje, antes de começar o culto, eu estava conversando com o Juliano, eu falei que, graças à minha esposa também, que me proporcionou isso, coitada, mas ela me proporcionou no dia que ela mais precisava, e ela entendeu que eu tinha que me reservar com o Senhor nesse dia, e ela falou, então tá, pode ficar aí. E nesse dia o Senhor me alegrou tanto, eu senti tanta alegria no Senhor, que prazer nenhum nesse mundo equivale a isso. Não há nada neste mundo que pode pagar o momento na presença do Senhor. Talvez você lembre com saudade dos seus dias de escravidão na força do pecado, mas eu quero te dizer, o que Deus tem preparado para você vai muito além. Não há prazer neste mundo que pode te alegrar mais do que a presença do grande Deus. Aleluia. 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 Feche os seus olhos por um momento.
Feche os seus olhos por um momento e adora Ele. Diga: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua morte na cruz. Muito obrigado por eu poder estar aqui e adorar o teu nome. Aleluia. Pão sem fermento. Por dois motivos o pão deveria ser sem fermento. Primeiro, eles não tinham tempo para deixar a massa crescer. E o fermento era um símbolo do pecado. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Às vezes a gente quer comer o cordeiro assado com as ervas, mas a gente quer comer o pão com fermento. A gente quer trazer coisas do passado para junto da refeição. A gente quer colocar uma fermentação no meio da massa. Mas o Senhor, a palavra do Senhor continua a mesma. O pão deve ser sem fermento. Mediante a participação da Páscoa, os israelitas se colocaram à parte como nação santa. O sacrifício do animal fez propiciação pelo povo. O sangue espalhado nas ombreiras das portas salvou os que estavam dentro. E o ato de comer a carne sacrificial consagrou os que a consumiram. E lembra que eu disse que tudo se remete à igreja, a Cristo. São tipos. Em Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Se participamos do Cordeiro Pascual, que é Jesus, logo somos uma nação separada, santa, da qual temos deveres. E hoje vamos nos lembrar de duas coisas que o Senhor colocou no meu coração. Se comemos da carne do Cordeiro, somos participantes do seu corpo. Logo somos participantes das suas dores e sofrimentos. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. O evangelho ainda continua sendo cruz, Daniel. A gente tem confundido muita coisa.
Mas o Senhor ainda está falando: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sei que não é uma mensagem agradável ao paladar, mas é o que o Senhor colocou ao meu coração. É algo sério que nós precisamos olhar, ver se estamos, olhar para nós mesmos, ver se estamos negando a nós mesmos ou se deixamos o nosso ego, o nosso orgulho falar mais alto. Deixa eu te falar, o Senhor não te chamou para ser Senhor. Aqui só tem um Senhor. Aqui só tem um rei, o resto é todo mundo servo, que é para adorar o nome dele, glorificar o nome dele. Agora olhe para o irmão do seu lado. Você é servo dele. Fala: eu sou seu servo. Eu estou aqui para te servir. Quando você estiver caindo, me chama que eu vou te ajudar a caminhar. Eu vou te ajudar a seguir, eu vou te ajudar a prosseguir. Mas aí a gente, não, aquilo ali é chato demais. Aquilo ali não, aquilo ali é só a graça de Deus mesmo. Não dá para ficar perdendo não. Mas a Bíblia fala: suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Amai. Ame como você se ama. Aí alguém vai falar assim: mas aquilo ali nem ele mesmo se ama. Então ensina ele a se amar. Ensina ele a se amar para ele te amar e te ajudar a crescer também. E todo mundo vai crescendo e vai avançando no Senhor. Deixa eu te falar, Jesus não te chamou, Jesus não te tirou das drogas, Jesus não te libertou de todo o mal que Ele te libertou para você seguir uma vida mais ou menos na presença dEle. Não, Ele te chamou para você ser mais do que vencedor. Ele te chamou para abalar o mundo. Ele te chamou para granjear almas no céu. Você é discípulo do Senhor Jesus. Por que você está buscando ser espelho em outro lugar nessa terra? Por quê? Por quê? Ser discípulo é ser igual, é copiar os passos. Deus nos chamou para ser como Ele. E quando eu falo isso, eu não estou falando que você vai ser adorado ou nada disso, não. Não fala que eu estou falando heresia aqui, não, pelo amor de Deus. Mas Ele te chamou para ser santo. Ele te chamou para parecer com Ele. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes tomou sobre si as nossas dores. Jesus te chamou para ir além do que ficar aqui no sábado, dar um aleluia, bater uma palma, dançar um pouquinho. Não. O que Ele quer fazer na sua vida é abalar uma geração através de você. Mas para isso a gente tem que renunciar a nós mesmos. Essa é a parte difícil, porque o nosso ego às vezes fala mais alto, Paulo. Às vezes o nosso ego, o nosso orgulho tende a ser mais alto do que a voz do Espírito Santo, e isso nos atrapalha no crescimento e no desenvolvimento espiritual. Mas hoje o Senhor está te dizendo: eu vou quebrar o seu orgulho, eu vou te levar a profundezas maiores, porque eu te quero para mim, eu te quero para mim, eu te quero para mim.
podemos mascarar o Evangelho. Não podemos. É uma canção antiga que fala: pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Aí o Lucas vem e me fala: você só prega os espinhos? Não, mas é porque o momento que estamos não é de festa. E desculpa, o momento que nós estamos vivendo é de choro. Devemos nos desesperar pelas almas que estão correndo a passos largos para o inferno. E nós somos quem carrega a graça do Senhor. Nós somos quem carrega a presença do Senhor. Está sobre o seu ombro, está sobre você a responsabilidade de falar das coisas preciosas do Senhor Jesus Cristo. Está sobre os seus ombros a responsabilidade de salvar, de tirar a vida dessas pessoas do caminho da perdição. E já para terminar, a segunda coisa, coloque-se de pé. Uma palavra rápida, mas eu espero que fale ao seu coração. Talvez você saia até um pouco com raiva do Leonardo. Se comemos da carne do Cordeiro, somos participantes do seu corpo, logo somos participantes da sua glória. Eu vou repetir porque eu acho que ninguém falou um amém. Tá difícil de dar glória a Deus, né, irmão? Então vamos de novo. Se comemos da carne do Cordeiro, somos participantes do seu corpo, logo somos participantes da sua glória. Romanos capítulo 8 a seguir, do versículo 18 a seguir. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos, ou quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos que o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, tem alguém comigo? Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, do que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outros poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! 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 Se você é participante com Ele no sofrimento dEle, saiba que você será participante na glorificação dEle. O que espera por nós que sofremos com Cristo não está escrito em nenhum lugar, ou melhor, lá em Apocalipse está. Coisa que não desceu ao coração de homem algum, coisa que olho nenhum viu, coisa que ouvido nenhum ouviu, é o que está preparado para todos aqueles que amam e seguem ao Senhor. A gente vai orar. Eu quero chamar os líderes aqui à frente. Vem para frente. Estendo as mãos para a igreja. No final, o ministério de louvor estará adorando ao Senhor. Senhor, o Senhor nos chamou para sermos luz neste mundo, sal nessa terra. Senhor, o Senhor chamou um povo para ser santo, para ser propriedade exclusiva tua, Senhor. Que a tua graça nesse instante venha
permear todos os corações aqui, Senhor querido. Que a tua graça reveladora, transformadora, que a tua graça venha estar, Senhor querido, sendo derramada sobre todos os corações. Que venha dar paz e descanso para o cansado. Que venha dar alívio para o oprimido. Que venha oferecer salvação àquele que ainda se encontra na perdição ou nos seus prazeres próprios. Que a tua graça, que o teu Espírito Santo fale profundamente aos corações nesse instante, Senhor querido. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. E eu não sou daqui. Nos ajude, Senhor querido, a renunciar o nosso eu. Ajude-nos a seguir os teus passos. Ajude-nos a tomar a nossa cruz.